Make my body go. Make our bodies higher and higher and higher. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Bem, hoje a gente vai ter uma aula diferente porque vocês vão ficar apenas com a minha voz, ok? E nós vamos começar o assunto, tá? Novo capítulo do volume 3, né? Do terceiro volume do nosso livro. Lá no capítulo 6, com o tema Ser Humano, Sistemas Integrados, tá? E aí nós vamos falar dos mais diversos sistemas, digestório, respiratório, cardiovascular, enfim, são muitos, tá ok? Porém, nós vamos começar aí com o sistema digestório, tá? Está na página 26 do seu livro, então aproveite, pegue aí o seu livro didático na página 26. E a gente vai trabalhar o sistema digestório e vai falar um pouquinho sobre a digestão, né, gente? Vocês sabem que nós somos... existem dois tipos de seres, né? Os autotróficos e os heterotróficos, ou autótrofos e heterótrofos, tá ok? Então, dependendo do livro, você vai encontrar dessa forma. Então, nós somos heterótrofos. Por quê? Porque nós não conseguimos produzir o nosso alimento, né? O nosso alimento não vem produzido dentro do nosso corpo. Nós temos que procurar o alimento, né, na natureza. Então, nós temos que matar uma galinha, um porco, um peixe, né, comer frutas, legumes, enfim, nós temos que encontrar na natureza a nossa alimentação, ok? Por isso, então, nós precisamos, né, desses alimentos para que eles possam nos fornecer os nutrientes necessários, né, para nossa manutenção, para a manutenção do nosso corpo. E para isso, né, nós precisamos de um processo chamado, nós fazemos esse processo chamado de digestão, que é um processo de transformação dos alimentos, né? E esses alimentos, como eu acabei de falar para vocês, eles fornecem diferentes tipos de nutrientes para que a gente possa realmente estar mantendo, né, o nosso desenvolvimento. Então, é interessante porque eles são fonte de energia, eles nos proporcionam substâncias necessárias ao crescimento, ele também é interessante porque repõe aí, faz a reposição das perdas diárias, né? Então, os alimentos realmente são extremamente importantes, né? Sem eles, realmente, como eu sempre digo quando a gente está em sala de aula, saco vazio não para em pé, né? Você tem que se alimentar. São os alimentos que vão fornecer os nutrientes e a energia aí necessária para que a gente possa fazer as atividades do dia a dia. E esses alimentos, eles sofrem as ações das enzimas. E o que são enzimas? As enzimas, elas facilitam a ocorrência das reações químicas dentro do nosso organismo. Elas são específicas, ou seja, elas vão atuar basicamente em cima daquela substância. Então, elas são bem específicas. Se é para trabalhar em cima do amido, é uma só desenvolvida para o amido. Se é proteína, é outro tipo. Se é para gordura, é outro tipo. E aqui embaixo, você está vendo um quadro onde nós temos 3 tipos de alimento. É só para mostrar para vocês como é que as enzimas trabalham. Então, aqui você está vendo, ó, que nós temos carboidratos. Vamos imaginar esse carboidrato aqui, esse amido, né? Ele está todo juntinho. Vamos imaginar que ele é um colar de pérolas, ok? E aí eles estão todos juntinhos. Quando esse carboidrato entra, né? Entra no seu corpo, no interior do seu corpo, quando você se alimenta desse carboidrato, a gente precisa tirar os nutrientes que estão aqui, né? Assim como das proteínas, dos lipídios, das substâncias necessárias para a nossa atividade. Então, esse tamanho está muito grande, é uma macromolécula. As enzimas, elas vêm justamente para, diminuir essas moléculas. Notem que aqui, ela tem
está grande, está como se fosse um colar de pérolas. Depois da ação das enzimas, olha como eles ficaram, né? Separou-se então essas moléculas, elas ficaram muito menores. A mesma coisa também aconteceu aqui com as proteínas. Ó, notem que elas entram, né, num formato. Isso aqui é ilustrativo, tá, gente? Pra gente poder entender que elas estão assim, mas a partir do momento que elas entram em contato com as enzimas, elas acabam ficando assim, ó, diminuídas, né? Em porções, elas vão ser transformadas em porção menores, divididas em porção menores. E essas porções menores é que vão entrar, né? Que vão realmente trabalhar, fazer aí a manutenção das atividades do nosso corpo, ok? Então, as enzimas, elas vêm para fazer justamente isso, ó. O que era muito grande, elas reduzem para um tamanho menor, né? Para que elas possam ser utilizadas pelo nosso organismo, ok? Vamos lá, então. E aí, galera, a gente começa a falar um pouquinho, né, sobre a digestão, e a gente sabe que as transformações que ocorrem nos alimentos, né, são funções do sistema digestório, que se inicia na boca e termina no ânus. E aí, ó, a gente começou então falando da boca, tá? A boca é o local onde se inicia essa digestão. Ela é o primeiro órgão do sistema digestório e realiza a transformação dos alimentos por meio da mastigação. E aqui então a gente tem a boca com os dentes, né? Nós, nos seres humanos, a dentição permanente é composta basicamente por 32 dentes, né? Lembrando que nós temos aí duas dentições, né? Dente de leite da infância, em que nós trocamos determinados dentes, e a permanente, que a gente já não troca mais. Depois que perde, não nasce mais outro. E aí nós temos então os dentes, que são esses órgãos acessórios, que são responsáveis pela fragmentação, pela divisão, pela diminuição desses alimentos, auxiliando na digestão mecânica, tá? Um outro ponto importante, vou voltar aqui, é a língua, né? Que é um órgão muscular com bastante mobilidade e que, entre outras funções, ela também faz o ato de deglutição, que é o ato de engolir, e tem sensores que captam o gosto dos alimentos, né? E também está trabalhando aí em conjunto, né, nesse sistema digestório. Junto com ela também, aqui nesse primeiro momento, a gente vai encontrar as glândulas salivares, né, que produzem e liberam na boca a saliva, a qual contém a enzima responsável por iniciar a digestão do amido. O nome dessa enzima é a amilase salivar, transformando em moléculas menores, tá? E depois que esses alimentos que foram introduzidos na boca, eles são bem mastigados, bem salivados, esse alimento, ele vai continuar o seu percurso, né? E ele vai formar uma massa pastosa que nós chamamos de bolo alimentar. E esse bolo alimentar, posteriormente, ele vai ser engolido, ok? Então, a digestão começa primeiramente na boca. Vamos lá. Essa imagem era para estar um pouco mais lá na frente, tá, gente? Então, ó, então começa aqui na boca. Então, aqui na boca eu tenho os dentes, que vão fazer a mastigação. Eu tenho as glândulas salivares, onde elas vão produzir uma enzima que também vai trabalhar em cima do amido. A língua, que também vai trabalhar no processo, né, da digestão, tá? Sem falar que ela sente o gosto dos alimentos, né? E que também ela é um músculo, ela é um órgão musculoso que vai fazer esse movimento para o lado e para o outro, para que o alimento seja melhor mastigado e ensalivado, ok? E depois disso, esse bolo alimentar, nessa massa,
já mastigado e ensalivado, ele vai continuar o caminho dele, ó. Então, ele vem para cá, para a faringe. A faringe é um órgão na forma de tubo comum aos sistemas respiratório e digestório. Então, a faringe a gente vai encontrar aqui, mas também vai encontrar no sistema respiratório. Mas quando nós comemos, o que acontece para que o alimento não entre nas vias respiratórias, né? O que acontece? Quando o alimento é levado pela língua para ser engolido, uma cartilagem denominada epiglode, ela fica mais lá atrás, tá, gente? Logo abaixo da faringe, ela curva-se e fecha a entrada da laringe, que é um órgão responsável ali, ó, tá? Ele tá trabalhando no sistema respiratório, fazendo com que o bolo alimentar passe direto para cá, ó, para o esôfago. Ele não entra, ele não vem para uma outra via, ele já vem direto aqui para o esôfago, ok? Por quê? Porque bem aqui tem uma estrutura chamada epiglote que ela fecha e aí faz com que ele venha e pegue o caminho correto do esôfago. Bem, e o esôfago? Aqui, faringe com a epiglote. O esôfago, ele é um tubo muscular, né, que tem em torno aí de 20 a 25 centímetros de comprimento no indivíduo adulto, né? E esse esôfago, ele é interessante porque ele faz os movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos. É como se ele empurrasse esse bolo alimentar até o estômago. E é mais ou menos assim o movimento que ele faz. Então, aqui, ó, o alimento está passando aqui pelo esôfago e ele faz esse movimento. Olha, o bolo alimentar passou aqui, ele vai apertando, né? Ele faz esse movimento como se estivesse empurrando, ó, esse alimento, esse bolo alimentar até o estômago. E aí a gente vai então para o estômago. Então a gente já falou da faringe, já falou do esôfago e agora a gente vai lá para o estômago. Aqui no estômago, nós vamos encontrar um órgão muscular oco ligado ao esôfago em sua porção superior e ao intestino o intestino delgado, tá? Na sua porção inferior. O estômago é revestido internamente pela mucosa gástrica, onde é produzido suco gástrico. Um conjunto formado por uma enzima que digere proteínas. A pepsina. A pepsina é o nome dessa enzima. E pelo ácido clorídrico, que age nos alimentos e permite a atuação das enzimas, ok? O estômago também realiza movimentos peristálticos, que auxilia a mistura do bolo alimentar ao suco gástrico, impulsionando o alimento até o intestino delgado. Após sofrer a ação do suco gástrico, o bolo alimentar tem a sua estrutura alterada, passando a ser chamada de quimo, e é lançado aos poucos na parte inicial do intestino delgado. Então, aqui, ó, no estômago, chegou aqui essa porção de alimento, esse alimento, ele vai entrar em contato aqui com o suco gástrico, né? E também com a pepsina. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui desse suco gástrico ou ácido clorídrico, né? É justamente uma substância ácida, como o nome já diz, que vai fazer a degradação desse bolo alimentar. E a partir do momento em que o surgimento, né, da pepsina mais o suco gástrico, ele muda de nome, nós não usamos mais como bolo alimentar. Nós já usamos essa estrutura que está aqui dentro, que já está envolvida aí pelo suco gástrico, já foi fragmentada, dividida, diminuída em porções menores, nós já chamamos de quimo. Intestino delgado. Então, a partir daí, né, a partir daí
que sai do estômago, ele vai sendo empurrado, como já foi dito aqui, né, através de movimentos peristálticos, em pequenas porções, para o intestino. Só que o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, em duodeno, jejuno e íleo. E a gente vai trabalhar um pouquinho dessas 3 questões, tá? Dessas 3 partes. Então, o intestino delgado, ele é uma parte do tubo digestório que em indivíduos adultos mede cerca, meus queridos, olha lá, 6 metros de comprimento. Mas, tia, só tem 1,5 metro. Pois é, mas o seu intestino é maior que você, ok? E 4 centímetros de diâmetro. E ele é dividido aí em 3 partes, como eu falei para você. O duodeno, ele é a menor parte que tem, constitui a primeira parte do intestino delgado. É aqui no duodeno que vai acontecer a liberação do suco pancreático, do suco entérico e da bile. Suco pancreático vem da onde? Vem do pâncreas, tá? É produzido pelo pâncreas. E esse suco pancreático é formado por várias enzimas que vão agir sobre proteínas, gorduras e carboidratos. O suco entérico é produzido pelo próprio intestino delgado e também vai atuar ali nas enzimas digestivas, como enzimas digestivas, vai atuar com as enzimas digestivas. E a bile? A bile está aqui, olha, ela é produzida pelo fígado e armazenada mais ou menos aqui na vesícula biliar, e ela é formada por sais, ela age sobre as gorduras, preparando-as para serem digeridas pela ação das enzimas do suco pancreático, ou seja, elas estão interligadas, né? Então, aqui no intestino delgado, além do próprio suco entérico que é produzido pelo próprio intestino, vamos ter também o envolvimento, né, do suco pancreático, que é do pâncreas, e da bile, que vem do fígado, que são aí 2 glândulas anexas, ok? O jejuno e o íleo compõem a maior parte do intestino delgado, no qual os nutrientes são absorvidos, né? E aqui embaixo, aqui ó, intestino, ok. Intestino delgado, a próxima questão, o próximo slide, mostra para vocês, né, como é que ele está. Notem essa primeira figura aqui, ó. Então, essa primeira parte que você tá vendo em marrom, um pouco mais escura, é o intestino grosso. E aqui dentro é o intestino delgado, tá ok? É aqui que tem os 6 metros que eu acabei de falar para você. Só que ele tá todo envolto, ele tá todo enroladinho, né? E aí o tamanho dele não aparenta ser aí os 6 metros, né? E aqui dentro do intestino delgado, olha, como se tivesse pego aqui apenas uma parte dele, ó. A parede do intestino delgado, ele é assim. Tem algumas pregas, olha, cheio de pregas que nós chamamos de vilosidades intestinais. E essas vilosidades intestinais, elas são muito importantes porque elas aumentam a superfície de absorção, tá? Então, essas vilosidades, elas conseguem absorver nutrientes, né? E existem pessoas, crianças, que têm alguma deficiência nessas vilosidades, que nós chamamos até, né, o nome de uma doença, que é a doença celíaca, né? Ou seja, são pessoas que não podem se alimentar de determinados alimentos que tenham glúten, como é o caso do trigo, do centeio, da cevada. Nessas pessoas, o organismo reage a essas substâncias, o que acaba afetando as vilosidades intestinais e, consequentemente, a absorção de nutrientes, tá? Então, os danos a essas vilosidades podem prejudicar a absorção dos nutrientes, né? Causando aí anemia, atrasos no crescimento, perda de massa óssea, diarreias e irritações na pele. Ah, tá bem aqui, ó, na parte conexões, tá? E irritações na pele, ok?
Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. E o intestino grosso, tá bem aqui? E o intestino grosso, ó, ele vem, qual é a função dele? A absorção de água e sais minerais. O intestino grosso é um tubo muscular que mede em pessoas adultas cerca de 1,5 m de comprimento. Vamos lá, 1,5 m de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, né? Esse órgão, ele não vai secretar nenhum tipo de suco digestivo e a principal função é essa que tá aqui, que a gente já apontou e já falou, né? A absorção de água e sais minerais, tá? O reto é a parte final do intestino grosso, termina em uma região estreitada, denominada canal anal, a qual se comunica com o exterior pelo ânus, por onde são eliminados os resíduos do processo digestivo, ok? Bem, e aí, crianças, a gente viu aí todos os órgãos que fazem parte, né? Que fazem parte do sistema digestório. Nós falamos da boca, da faringe, do esôfago, estômago, intestino delgado, das glândulas, tanto as salivares quanto aqui o fígado, pâncreas, intestino grosso e aqui o finalzinho ânus, que é por onde vão ser eliminados aí os resíduos, né, do processo digestivo. Então, eu vou deixar para vocês esses exercícios, livro didático, página 33 e 34, e livro de atividades, página 20 e 21. Façam, que na próxima aula vai ser só correção, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!